Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com o Dr. Gabriel Taricani Kubota, médico neurologista com área de atuação em dor e cefaleia, médico do grupo de dor e cefaleia do Departamento de Neurologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, secretário do Departamento de Científico em Dor da Academia Brasileira de Neurologia. E a ideia com você aqui hoje, Gabriel, é discutir um pouco a respeito da cefaleia em salvas, né? Primeiramente, bem-vindo e obrigado pela sua disposição. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês hoje. Ótimo. Antes de começar essa discussão, só lembrar, a gente já teve outra discussão com o Gabriel também, a respeito da cefaleia como um todo, das tipos de cefaleias, como caracterizar cada tipo. Então, não queria aqui entrar de novo nesses detalhes, mas sim nas especificidades que estão ligadas à cefaleia em salvas, né? Primeira coisa, eu queria que você me falasse o que é a cefaleia em salvas. Muito bem, cefaleia em salvas é um tipo de cefaleia primária. Isso a gente já comentou nos vídeos anteriores, então se você tem interesse em ouvir um pouquinho mais do que é a cefaleia primária, a gente já tem alguns vídeos falando sobre isso aqui no site, mas é um tipo de cefaleia primária, que é um tipo de cefaleia primária que é menos frequente, por exemplo, do que as duas mais frequentes na população, que são cefaleia de hipertensão e enxaqueca. Acontece mais ou menos um em cada 1.000 pessoas e é mais frequente no sexo masculino. A gente fala por volta de 3 homens para cada mulher. Então, que é diferente, por exemplo, da enxaqueca, que é mais frequente na mulher do que no homem, mas diferente da cefaleia de hipertensão, que também é mais frequente na mulher do que no homem, né? E essa cefaleia em salvas, né, ela é caracterizada pelos sintomas, certo? Então, quais são os sintomas da cefaleia em salvas? Geralmente é uma dor de cabeça, em que as crises elas são muito incapacitantes. A gente fala de forte intensidade habitualmente, acontecem na região em volta do olho, às vezes atrás do olho, às vezes dentro do olho, às vezes na têmpora, que é logo do lado do olho. Tende a acontecer quando vem cada vez de um lado ou do outro. É incomum acontecer dos dois lados ao mesmo tempo, mas ela pode trocar de lado ao longo da vida, às vezes ser de um lado, às vezes ser do outro. E o que marca é que essas dores de cabeça, cada vez que vêm, elas têm uma duração bem curta. Então, comparado com os outros tipos de dor, ela dura de poucos minutos até, em geral, não passa de 3 horas. E vem junto com alguns outros sintomas, que são chamados sintomas trigêmino-autonômicos, que são lacrimejamento, olho vermelho, pálpebra fica mais caído, nariz fica entupido, às vezes a cara fica um pouco mais vermelha, às vezes dá aquela sensação de peso na face, quando você tem sinusite, aquela sensação de peso na face, pode acontecer do lado da dor. Esses sintomas, eles acontecem só do lado da dor, e não dos dois lados. O que marca esse tipo de dor de cabeça é a forma com que ela se manifesta ao longo do tempo, que é o que dá o nome para essa dor de cabeça, né? Então, a gente sabe que a cefaleia em salvas, ela acontece em períodos que duram ao longo de... Pode variar de paciente para paciente, mas 1 a 3 meses na média, em que nesse período a dor de cabeça acontece várias vezes no dia. A média de 2 a 4 vezes ao dia, mas pode acontecer até 8 vezes ao dia, quase todos os dias. Mais comum no período noturno, mas pode acontecer em qualquer horário do dia. E que ela vai acontecendo quase todos os dias durante esse período. Esse período em que ela vem é chamado de salvas, né? Por isso que o nome você fala em salvas. E depois para de acontecer e o paciente fica sem dor nenhuma até daqui 1 ano ou daqui 2 anos ou mais, quando acontece de novo, né? E o interessante é que esses períodos, eles são mais ou menos regulares na vida do paciente. Então, tem gente que tem salvas, esse período de dor, a cada 2 anos. E a cada 2 anos, então, a gente chega em consulta com o médico e fala, eu tenho dor de cabeça em anos pares, em anos ímpares. E é sempre assim. Tem gente que é uma vez a cada 3 anos, tem gente que é todo ano tem, né? É muito individual quando esse período vai acontecer, mas normalmente acontece ou na primavera ou no outono. A gente fala em fase de transição climática, apesar que não se sabe se tem relação realmente com o clima ou se é outra coisa que faz com que aconteça nesse período. É claro que isso é muito individual. Tem gente que tem no verão, tem gente que tem no inverno, mas tende a ser mais nessas fases, na primavera ou no outono. E mais ou menos é isso que caracteriza a dor de cabeça. Ótimo. Bom, só para já aprofundar um pouco nisso, quer dizer, a gente está falando com o público majoritariamente aqui no Brasil, né?
Mas dentro do Brasil, a gente está falando de pessoas que moram na região amazônica e pessoas que moram no Rio Grande do Sul, né? Com climas completamente diferentes, né? Existem estudos mostrando uma relação entre, vamos dizer, como você disse que tem uma relação com o clima, né? Locais mais quentes, locais mais frios, locais que tem muita variação de temperatura. Existe esse tipo de variação regional, não? No meu conhecimento, não existem estudos que tenham mostrado que tem uma relação com o clima da região. A gente fala que acontece mais primavera e outono por os estudos que acompanharam ao longo do ano, nessas fases de transição, mas é importante reforçar que não necessariamente é por causa da transição climática. Pode ter sido uma coincidência que acontece mais nesses períodos nos estudos. A gente não tem uma relação, a gente não tem estudos mostrando por que, ou uma associação necessariamente entre o clima e a ocorrência da dor de cabeça. Isso não tem dados assim. É só uma coincidência que a gente viu, ou pelo menos é só uma relação, né, temporal que a gente viu nos estudos. E até onde eu saiba, não existem estudos que tenham mostrado uma relação com climas de áreas específicos e a ocorrência da cefaleia em salvas. Ótimo. E se ele acontece de uma forma até previsível, né? Como você falou, os anos pares, anos ímpares, ou a cada 3 anos, coisa assim, não tem nada que está, vamos dizer, desencadeando essa crise. Não tem alguma forma de você evitar que elas venham. De forma geral, desencadear o período de salvas, a gente não reconhece, ou pelo menos não há dados consistentes nos estudos que mostram que uma ou outra coisa desencadeia o começo do período em salvas. Durante o período de salvas, ou seja, uma vez que as dores de cabeça começaram a acontecer, o paciente com cefaleia em salvas tem alguns desencadeantes da crise de dor. Veja, não é o desencadeante do período de salvas, é o desencadeante da crise de dor durante o período de salvas. E aí o desencadeante mais frequente, o gatilho mais frequente nessas situações é o álcool, tá? Então, no período de salvas, geralmente o paciente que tem a cefaleia em salvas, se tomar álcool, tem crise de dor de cabeça. Isso acontece, é muito frequente. O curioso é que fora do período de salvas, saindo desse período em que as crises estão vindo, o paciente pode beber álcool e não tem nada de dor de cabeça. Então, parece que existe a gente fala como se tivesse um botãozinho que liga e desliga durante o período de salvas. Durante o período de salvas, o paciente funciona de um jeito, fora do período de salvas, o paciente funciona de outro jeito, né? Não é só o álcool, mas medicações que fazem vasodilatação, né? Então, algumas medicações para tratar pressão podem desencadear a crise de dor de cabeça nesse período também, né? Mas o álcool é o gatilho mais frequente que a gente sabe, né? Mas para desencadear o período de salvas, isso a gente não tem nenhum fator específico que está relacionado. Ótimo. E fora do período de salvas, tem alguma coisa a ser feita? Até para prevenir as crises ou para tentar minimizar o efeito no período mais sintomático depois? Perfeito. Existe, certo? É importante reforçar que a cefaleia em salvas é uma doença muito incapacitante, né? E que tem tratamento, certo? Isso é um ponto bastante importante, certo? Existem tratamentos profiláticos ou preventivos que vão prevenir com que as crises de dor da cefaleia em salvas aconteçam, tornam elas menos duradouras e mais fáceis de tratar, né? E tem o tratamento abortivo, ou seja, o tratamento na crise de dor, para abortar o acontecimento das salvas, né? Da crise de salvas, né? Então, a dor começa e se dá um remédio para abortar a crise, né? Naquele momento, para que ela pare de acontecer, ou dure menos, ou fique menos intensa, certo? Então, tem esses dois principais pilares. O tratamento preventivo, né? São medicações, então, que a gente dá para reduzir o risco das crises de dor acontecer. Aqui depende muito de pessoa para pessoa. Uma pessoa que tem cefaleia, períodos de salvas muito prolongados, ou que muito frequentes, tá? Todo ano tem e dura mais do que 3 meses, né? Nessas situações, a gente pode discutir manter uma medicação de uso contínuo, né? Dentro ou fora do período de salvas, para fazer com que o período de salvas se torne mais curto, mais fácil de tratar, né, com que, às vezes, ele pule um período de salvas, não aconteça um ano ou outro, então a gente mantém a medicação de uso contínuo. Já para quando a gente olha para os pacientes que têm período de salvas mais curtos, 1, 2 meses, e mais espaçados, acontece uma vez a cada 2 anos, de forma geral, acaba que o risco-benefício de manter uma medicação de uso contínuo não se vale, e a gente começa a medicação durante o período de salvas, ou logo antes do período de salvas, que a gente
acha que vai acontecer. Então, o paciente fala que, minha salva só acontece em janeiro, entre janeiro e fevereiro. Então, por volta de dezembro daquele ano, a gente começa a medicação para cobrir o período que tem mais risco de ter salvas, depois a gente tira. Então, o tratamento é meio individualizado, a depender de como cada paciente tem o sintoma da doença, tá? E aí, esses tratamentos, existe uma lista de medicações possíveis, tá? Mas os mais famosos, os que têm melhores estudos, é principalmente um antihipertensivo chamado Verapamil, é o que tem mais benefício para a maior parte dos pacientes, e, mais recentemente, um anticorpo monoclonal, anti-CGRP, que é uma medicação injetável, que é o Galcanezumab. Né? São as duas medicações que a gente tem, outras medicações que podem funcionar, claro, mas são as duas mais famosas, mais importantes de estar comentando aqui. Ótimo. Bom, então você já mostrou aqui que existe um tratamento que pode ser considerado, né, fora dos períodos de salva, mas que isso deve ser visto de forma individualizada, porque muitas vezes não faz você manter 2 anos uma medicação que a pessoa vai ficar fora de crise, né, por exemplo. Agora, Isso. você tem situações específicas, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, um atleta de alto rendimento, ele vai ter eventualmente uns Jogos Olímpicos pela frente. E ele sabe que essa crise vem a cada 2 anos e que vai bater mais ou menos ali, porque pode ter, pode não ter, mas você está com aquela apreensão de que pode vir um quadro nesse momento, né? E aí, você tem alguma coisa a fazer? Uma outra pessoa que está uma viagem programada, vai passar um mês de férias na Europa e não quer que coincidir esse mês aí com um período de crise dele, né? Tem alguma coisa a ser feita? Perfeito. Eu acho que, assim, isso é um ponto bastante importante, porque existem as diretrizes médicas, o que se recomenda fazer de tempo em tempo, e existe o tratamento personalizado. A gente vai conversar com o paciente, discutindo o que é recomendado, o que não é recomendado, o que tem risco, o que tem benefício, para chegar em conjunto na melhor alternativa, o que funciona melhor, o que vai funcionar para cada paciente. Isso vale, a gente está conversando para você falar em salvas aqui, mas poderia ser uma enxaqueca, né? Então, o paciente ele quer ter certeza que ele não tem crises prolongadas, que não vai ter dor de cabeça importante durante um período muito chave da vida dele. Por exemplo, no caso de um atleta que vai competir, mas poderia ser no casamento da filha ou do filho, ou o próprio noivo ou noiva, né? Durante a festa ou durante o período de lua de mel não quer ter a dor de cabeça. Será que vale a pena a gente começar um profilático nesse momento? Ou será que dá para a gente fazer alguma coisa para proteger o risco? Existem coisas disponíveis que a gente pode utilizar para diminuir o risco com que as crises aconteçam nesse momento. Mas é importante lembrar que a gente pode diminuir o risco dessas coisas acontecer, mas esses tratamentos podem ter risco de efeitos colaterais, como qualquer tratamento em medicina. Não que vão acontecer, e muitos dos que a gente faz, o risco é muito baixo de ter algum efeito colateral. Mas é importante discutir os riscos e os benefícios. No caso de você falar em salvas, é possível introduzir o profilático no período ou logo antes do período que seria o mais chave para evitar com que aconteça, mas é importante a gente discutir riscos, benefícios, custos relacionados a esses tipos de tratamento, né? Então, aqui é uma decisão muito individual, que a gente passa as alternativas possíveis, o quanto que elas oferecem de proteção, claro que não garantem que não vai acontecer, mas reduzem o risco, quanto que elas oferecem de proteção e quais são as desvantagens, em termos de custos, até desvantagens do ponto de vista de efeitos colaterais com o paciente. Então, aqui não tem regra, é sentar e conversar e discutir o que tem e o que não tem disponível para o tratamento. Tá, um momento chave, quer dizer, existem coisas que podem ser consideradas, mas que tem que ser visto bem individualizado, né? E acho que se fosse até complementar alguma coisa aí, Gabriel, assim, acaba atuando muito com a parte de medicina do esporte, né? Então a gente vê muitas situações em que essa conversa é muito parecida, né? É o atleta que vai viajar e que quer uma medicação para usar no voo, enfim, é alguma mudança na rotina alimentar que às vezes faz antes de uma prova, de uma competição, coisa assim. E o que a gente orienta sempre é nunca testar esse tipo de mudança antes de um evento chave, né? Quer dizer, então, quer fazer um tratamento preventivo porque vai casar e quer estar muito bem naquele período? Tudo bem, mas não vai fazer pela primeira vez naquele momento, né? Quer dizer, acho que aí, claro, uma coisa é fazer a primeira vez naquele momento porque está com uma crise, outra coisa é de uma forma preventiva, tem que testar primeiro, ver como é que funciona, como é que se adapta e aí depois fazer o tratamento se for o caso, né? Exatamente, é uma questão de individualização e personalização do tratamento, que é
é algo fundamental no tratamento médico moderno, né? É claro que existem limites, né, dentro do que é factível e do que tem boa ciência por trás, certo? Para dar substância do que tratamentos podem ou não funcionar, mas é claro que a gente deve sempre flexibilizar as escolhas dentro das preferências de cada paciente, dentro dos contextos e características individuais de cada pessoa. Isso faz parte da boa medicina moderna. Ótimo. E, por fim, durante uma crise, durante o período de salvas, o que é feito? Então, durante o período de salvas, durante uma crise, na verdade, de dor de cabeça durante o período de salvas, aí a gente tem algumas alternativas possíveis, certo? Mas as mais importantes que a gente utiliza são as medicações que são os triptanos, e aqui o que tem melhor estudo são o sumatriptano injetável. Existe sumatriptano no Brasil, subcutâneo. É o melhor que tem, apesar de que existem também alguns pacientes que melhoram com os comprimidos de triptano. Existia no Brasil a forma de inalação, puff nasal, né, jato nasal, de triptanos, mas isso saiu do mercado nacional, então a gente não tem mais essa opção para o tratamento e ajudava tanto na enxaqueca quanto na cefaleia em salvas, né? Mas essa seria uma primeira opção. Uma outra opção também de primeira linha, que funciona tão bem quanto, e às vezes a gente acaba recomendando para as pessoas que estão tendo crise de salvas muito frequente, porque acaba fazendo que a pessoa consuma menos remédio e acaba dando mais segurança, é a inalação com oxigênio. Então, a inalação com oxigênio, mas tem que ser oxigênio concentrado a 100%, tá? Com máscaras específicas que a gente recomenda comprar, né? E aí, normalmente, esses pacientes eles vão alugar um botijão de oxigênio, que nem aluga botijão de oxigênio quem faz scuba diving, né? Eles alugam um botijãozinho de oxigênio, compram a máscara específica, tem recomendações de máscaras específicas que garantem que mantém a concentração alta de oxigênio e fazem inalação de oxigênio durante a crise por pelo menos 20 minutos. A gente tende a melhorar bastante, e é um tratamento não farmacológico, então acaba dando menos efeito colateral, acaba sendo uma coisa bem interessante para as crises de salvas mais frequentes. Esses são os dois principais tratamentos. Durante o período de salvas também, a gente consegue fazer algumas outras coisas que podem reduzir a frequência e a duração das dores de cabeça por um tempo limitado, por algumas poucas semanas, 3 semanas, 4 semanas, que às vezes é o suficiente para um período de salvas mais curto, e às vezes é aquilo que ajuda o paciente a começar a melhorar enquanto o tratamento preventivo não está começando a funcionar. Essas medicações que funcionam como preventivos de curta duração, a gente chama de tratamento de ponte ou tratamento de transição. E o mais importante que a gente tem, o que tem mais estudos, são bloqueios. Então, o médico, isso pode ser feito em consultório, não precisa de centro cirúrgico nem nada. O médico vai lá com anestésico local, mesmo que faz anestesia de dentista, e apliquem alguns nervinhos aqui atrás, né? É bem tranquilo, é o bloqueio dos nervos occipitais, né? Geralmente, além do anestésico local, se injeta um pouquinho de corticoide também, ou uso de corticoide comprimido, né? A prednisona também pode ter benefício como tratamento de ponte. Então, é como se fosse um preventivo de curta duração para dar um suporte por algumas semanas, enquanto o profilático mesmo, o preventivo mesmo, remédio, por exemplo, verapamil, galcanezumab, não começa a fazer efeito. E também para ajudar a reduzir a intensidade e o consumo de medicações nesse período. Ótimo. E só para finalizar, existe alguma expectativa em relação à evolução da doença no médio e longo prazo? Ou seja, é uma doença que ela vai persistir a vida inteira, ela tende a ter períodos, ela tende a melhorar com o avanço da idade ou piorar? Perfeito. Isso é uma pergunta muito importante. A gente tem poucos estudos de longa duração acompanhando os pacientes com cefaleia em salvas para discutir aqui o que acontece ao longo de 20, 30, 40 anos. Isso a gente não tem tanto estudo assim. Eu gosto de brincar que é difícil fazer o estudo assim, porque normalmente o pesquisador morre antes da conclusão do estudo, porque fica 30, 40 anos a vida é útil do pesquisador, né? Então, assim, é difícil a gente ter produção de dados. Isso vale para cefaleia em salvas, mas isso vale para quase todas as doenças. É difícil a gente ter estudos muito longos de durações, apesar que existem alguns, mas é um grande esforço para isso acontecer. O que significa que eu não tenho dados para dar certeza para vocês que
funciona assim para todo mundo, funciona assim na média. Eu vou falar um pouquinho da experiência de quem trabalha, minha e de outros colegas, de quem trabalha com esse tipo de doença. A tendência, para a maior parte dos casos, isso não é uma verdade para todos, mas a tendência para a maior parte dos casos é que os períodos de salvas fiquem cada vez mais espaçados e durem cada vez menos, até que eles eventualmente parem de acontecer. Mas isso é um curso de evolução de décadas, tá? Então, quando o paciente chega lá, mais idoso, por volta dos 60, 50 anos de idade, a gente começa a ver que as crises já começam, até antes, já começam a se espaçar e eventualmente param de acontecer. Isso é válido, muitos pacientes que já passaram por isso contam essa história para a gente, né? O que não quer dizer que mesmo no idoso pode ter uma manifestação, ficou anos sem ter salvos, aí veio uma vez. Isso pode acontecer, né? O finalzinho da doença. Mas se isso acontece para todo mundo, como que isso acontece? O que faz com que aconteça isso mais cedo ou mais tarde para uma pessoa ou para outra pessoa? Será que algumas pessoas com 40 anos já começam isso, ou outras que com 60 anos só vai ter isso? Isso a gente não sabe, a gente não tem dados suficientes para a gente falar isso com boa evidência. Ótimo. Gabriel, acho que era um pouco essa a discussão, acho que deu para abordar bem a parte de cefaleias em geral, primeiro num outro conteúdo e agora na cefaleia em salvas. Queria te agradecer a disponibilidade e contar com você em outras discussões aqui. Claro, eu fico à disposição e agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigado mais uma vez.